No século IV, eram raras as perseguições a cristãos. Os políticos da época simpatizavam-se com o seu espírito cooperador. Algumas leis eram mesmo favoráveis à Igreja. Porém, tais leis marcaram o início de uma Igreja de Estado. E por mais de 1000 anos, Igreja e Estado andaram de mãos dadas, gerando falsos ensinamentos e impondo uma religião que, ao invés de escolha pessoal, tornou-se única saída para a sobrevivência de um povo cada vez mais oprimido. Governo e Igreja vendiam votos de perdão, comercializavam a fé e conquistaram um poder que só aumentava à medida que erguiam-se vozes contrárias. Somente no século XVI, século dos humanistas, do Renascimento e das grandes descobertas, a Europa iniciou uma nova era política e social. Johannes Gutenberg inventara a imprensa, que permitiu difundir livros e conhecimentos. Eruditos e sacerdotes já podiam estudar a Bíblia no idioma em que foi escrita, e assim questionar os ensinamentos pregados até então. Não tardaram em surgir líderes reformistas: Martinho Lutero, Calvino, Zwingli. Porém, 2 líderes foram radicais: Conrad Grebel e Menno Simons. Eles queriam a separação total entre Igreja e Estado. Considerados rebeldes e perigosos, a Igreja reformada os baniu. Seus seguidores passaram a ser hostilizados e perseguidos, açoitados, afogados, decapitados, queimados vivos. Por batizar adultos, eram chamados anabatistas, e sua persistência nos ideais os fez crescer e espalhar-se pela Suíça, Alemanha e Países Baixos. Preferiam morrer a negar sua fé. Michael Sattler, um anabatista, ao ser queimado vivo, levantou os dedos antes de morrer, num sinal combinado de que ainda confiava em Cristo. Menno Simons nasceu em 1496 em Witmarsum, em uma pequena aldeia na província de Friesland, norte da Holanda, e de seu nome originou-se o nome Menonitas. Ordenado padre católico em 1524, suas opiniões religiosas divergentes da Igreja de Estado levaram-no a estudar atentamente o Novo Testamento e os escritos de Martinho Lutero. Em 1537, tornou-se pregador anabatista e revelou-se um missionário incansável, transmitindo a nova fé através de regiões da Frísia, sul da Holanda e Alemanha. O mais importante líder anabatista pregava uma igreja livre e pacifista, desvinculada de governos. Menno Simons morreu no dia 31 de janeiro de 1561. Acreditava na divindade de Cristo e no batismo unicamente de adultos que proclamavam a sua fé em Jesus Cristo. A Bíblia era a autoridade máxima da sua doutrina. Perseguidos e condenados à morte por seus princípios, ainda no século XVI, os menonitas fogem da Holanda e refugiam-se em Danzig, hoje Gdansk, na Polônia, que pertencia à Prússia, um estado alemão. Nos 200 anos ali passados, incorporaram muitos elementos da cultura alemã. Mas o final do século XVIII lhes traria novos tormentos. Danzig vivia a apreensão dos preparativos militares numa Europa instável, com a agitação política na França às portas da Revolução Francesa de 1789. O controle governamental da Prússia impedia aos colonos menonitas a aquisição de novas áreas e seus descendentes não tinham mais terras cultiváveis. Em 1786, Catarina, a Grande, czarina russa, convidou os menonitas da Alemanha, conhecidos por seu potencial de trabalho, a ocupar o sul da Rússia e colonizar as estepes do Volga, grandes áreas ao norte do Mar Negro, conquistadas em guerras contra os turcos. Em troca, ofereceu terras, auxílio do governo,
direito à administração dos próprios bens, isenção do serviço militar e liberdade religiosa. Em 1788, chegaram os primeiros menonitas à Rússia. Vieram décadas de dificuldades. E depois, o progresso e a prosperidade, que atingiu seu auge entre 1890 e 1914, quando formavam uma população de aproximadamente 120 mil menonitas. Muitos proprietários de moinhos, indústrias e fazendas, consideradas as melhores do mundo de então. Conquistaram um padrão de vida invejável. Tinham criado escolas e faculdades e um sistema educacional único, construindo orfanatos, asilos e hospitais. Mas desde 1874, os privilégios vinham sendo retirados. Jovens passaram a ser convocados para o serviço militar, uma atitude que fez com que milhares de menonitas partissem para a América do Norte. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial. A Rússia em luta contra a Alemanha. O czar Nicolau II determina o confisco de terras menonitas por considerá-los espiões alemães. 1917. Revolução Russa. Lutas internas confrontavam os vermelhos, do exército revolucionário, e os brancos, do exército fiel ao czar. O czar é deposto. Os menonitas são considerados inimigos da revolução. Muitos sofreram morte brutal. 1920. Os vermelhos vencem os brancos. A Rússia agora está sob o comando de Lenin. Toda a propriedade passa a pertencer ao Estado e formam-se fazendas coletivas. Os menonitas mais prósperos perdem suas terras. Os que se mantêm pagam altos impostos. Às vezes, toda uma colheita não era suficiente para saudá-los. E a educação cristã foi proibida. Muitos professores enviados à Sibéria. Restara a fuga. Entre 1923 e 1926, perto de 20 mil menonitas imigraram para o Canadá. Isto foi um estímulo para que centenas de famílias fossem a Moscou tentar o seu visto de saída. Mas a Rússia fechou seus portões. Em fins de 1929, mais de 13 mil menonitas se aglomeravam em Moscou, entre tumultos e a dor de deixar as conquistas de gerações. Era preciso cruzar o Portão Vermelho, chegar à Alemanha e imigrar para a América. Agora, era a liberdade ou a morte. Em abaixo-assinado ao governo, centenas de famílias ameaçavam ir ao Kremlin caso não recebessem seu visto de saída da Rússia. Benjamin Onru, menonita que vivia na Alemanha, enviado à América para procurar áreas de imigração, soube da situação que seu povo enfrentava na Rússia e espalhou a notícia para o mundo. Mais de 7 mil colonos, sem conseguir passar pelo Portão Vermelho, acabaram condenados às florestas geladas da Sibéria, presos e sujeitos a trabalhos forçados. Outros fugiram caminhando sobre rios congelados, através da Mongólia, pela China, pelo Japão e pela França. Para não expor-se às críticas internacionais, a Rússia cedeu e permitiu a saída de 5.671 pessoas, entre elas 3.885 menonitas, a caminho de uma Alemanha que vivia as consequências da Primeira Guerra Mundial. Em alguns meses, restaria apenas a imigração para as Américas.
Um rumo incerto, o outro lado do mundo, mas no caminho da fé e da liberdade. No dia 16 de janeiro de 1930, o navio Monte Olivia partiu do porto de Hamburgo, na Alemanha, para levar os primeiros imigrantes menonitas ao Brasil. Antes de iniciarem a viagem, Benjamin Onru falou em nome das organizações internacionais que promoviam a imigração e pediu que a comunidade aceitasse como líder Heinrich Martens, homem de confiança e guia até as novas terras. No final da viagem, Heinrich Martens agradeceu ao capitão Milstermann. Tinham sido dias de paz para seu povo, depois de anos de sofrimento. Com a ajuda de Deus, iam construir uma nova pátria. O Monte Olivia chegou à Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, no dia 3 de fevereiro de 1930, depois de 19 dias de viagem, trazendo as primeiras 30 famílias menonitas. 179 pessoas. Outros 2 navios, Baden-Baden e Madrid-Bremen, trouxeram mais colonos, fugitivos da região do Volga. Até 1932, chegariam 1.245 imigrantes menonitas, com a ajuda do governo alemão, da Cruz Vermelha Germânica e dos menonitas holandeses. Aguardaram no Rio de Janeiro por uma nova partida. Passaram por exames médicos e começaram a difícil adaptação ao clima quente do Brasil, ao convívio com um povo de origens e hábitos tão diferentes dos seus, e a uma alimentação básica de feijão preto, carne seca e pão. Do Rio de Janeiro para o porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, onde chegaram no dia 5 de fevereiro. De lá para Itajaí, 9 horas de viagem no navio costeiro Max. E de Itajaí até Blumenau, 8 horas de viagem no pequeno vapor fluvial. De Blumenau, 3 horas de trem até a estação Hansa, em Ibirama, que era chamada Ramônia. E de lá, 60 quilômetros a pé, em lombo de cavalo ou em carroças entre montanhas, até a área de propriedade da companhia Hanseática de Hamburgo, a oeste de Ibirama. O Vale do Rio Krau. Dia 13 de fevereiro de 1930, chegava o primeiro grupo de menonitas ao Krau. O Krau é um afluente do rio Ercílio, que por sua vez é um braço do rio Itajaí, e que recebera este nome dos agrimensores da Companhia Hanseática, à época das primeiras imigrações, anos antes, possivelmente numa referência ao embaixador alemão no Brasil. Os antigos colonizadores alemães chamavam de Nova África o núcleo colonial, porque muitos haviam lutado naquele continente antes de vir para o Brasil. Com a chegada dos menonitas e uma solicitação de Heinrich Martens, mudou-se o nome do núcleo para Wittmarsum, nome da terra natal de Menno Simons. Na nova pátria, Washington Luiz, o último presidente da chamada República Velha Brasileira, exilara-se na Europa. Eclodiam revoltas no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e no Nordeste, e Getúlio Vargas, em outubro de 1930, chegaria ao poder. Em Santa Catarina, Fulvio Aducci, eleito governador, foi impedido de governar com menos de um mês de mandato e substituído pelo comandante da coluna getulista que invadira o estado. A grande maioria dos menonitas no Vale do Krau era de agricultores, mas também vieram marceneiros, carpinteiros, alfaiates, sapateiros, enfermeiras e professores. A manutenção das famílias neste primeiro ano de imigração foi assegurada com a ajuda da Cruz Vermelha Germânica, no que se referia à agricultura. E da Holanda, através da Hollandische Dorpsgezantbureau, na construção das escolas, serrarias e da cooperativa.
No prédio doado pela Holanda, onde hoje está a prefeitura de Witmarsum, funcionou o hospital de 1936 a 1952. A vida começava a ganhar novas formas, com fé e seriedade no trabalho, marcas inseparáveis da história menonita. A organização da cooperativa, no centro de Witmarsum, encurtou as distâncias arduamente vencidas entre as áreas de produção e os consumidores. Ali, os colonos vendiam seus produtos e compravam as mercadorias de que precisavam. Logo que a produção de leite passou a fazer parte das atividades da colônia, a comunidade instalou, no mesmo terreno da cooperativa, uma desnatadeira e uma venda. O velho casarão, que ainda está em pé, viu chegar no dia 4 de maio de 1932 as duas carroças que vieram apanhar pela primeira vez o leite produzido pelos colonos cooperados. Mais tarde, já foi possível construir serrarias, da cooperativa e particulares, inicialmente movidas à força hidráulica, represando o rio. Onde não havia curso d'água, eram movidas através de máquinas a vapor. A educação para as crianças, no princípio, era ministrada na casa de membros da comunidade, assim como os cultos e os ensaios do coral, até que em 26 de abril de 1931 fosse inaugurada a primeira escola de Witmarsum, no Ribeirão Cambará, que aos domingos também dava lugar aos cultos. A primeira igreja foi construída em Walterheim, em 1932. No dia 1º de abril de 1935, começaram as aulas do ginásio da Escola Central, a Zentralschule. Em 1937, a campanha nacionalista, após o golpe de Estado, que levaria o Brasil à ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, atingiria gravemente a comunidade menonita. Escolas e igrejas foram fechadas e a língua alemã proibida. A comunidade pouco falava ou entendia o português. Pouco tinham contato com brasileiros. Somente no final de 1939, conseguem autorização do governo para realizar cultos, por 2 anos, no dialeto Plattdeutsch, a língua mãe dos menonitas. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em 1942, também viriam novas restrições ao ensino e aos cultos em alemão. A liberdade nas escolas e na igreja só voltaria no início da década de 50. Já em 1934, a maior parte dos imigrantes de Auhagen e muitos das outras comunidades partiriam para Curitiba, no Paraná, em busca de novas terras. Os campos abertos de Curitiba permitiam o uso do arado e a criação de gado. Estabelecidos inicialmente nos bairros Pilarzinho, Bacaxiri e na Vila Guaíra, em pequenas propriedades, com o dinheiro de suas próprias terras, adquiriram 100 alqueires na região dos bairros Xaxim e Boqueirão, formando um núcleo de pequenas chácaras. Curitiba, nesses tempos, via crescer indústrias, casas comerciais e chácaras, onde hoje é o centro da cidade. O Paraná era governado por um interventor, Manuel Ribas. A atividade leiteira deste núcleo menonita breve estaria suprindo mais da metade do leite consumido pela população da capital paranaense. Pouco mais de 93 mil habitantes no início dos anos 30. E mais tarde, seria comercializado pela Cooperativa do Boqueirão, fundada em 1945, que amenizaria, entre tantas dificuldades, a distância entre o bairro e outras regiões da cidade. Mais uma vez, religião, trabalho e educação faziam brotar o progresso na comunidade, ainda que recomeçando sua vida incansavelmente. Hoje, a comunidade menonita de Curitiba
mantém instituições de grande importância para a cidade. O Lar Betesda, casa de repouso, dá assistência residencial hospitalar a 80 idosos. Na Associação Menonita de Assistência Social, AMAS, 680 crianças carentes passam o dia para que seus pais possam trabalhar. O ISBIM, Instituto Seminário Bíblico Irmãos Menonitas, oferece cursos de teologia e educação cristã, línguas e escola para 180 crianças até a 8ª série. Mantém a Chácara Betel com mais de 3 alqueires. O Esporte Clube Olímpico. O Colégio Erasto Gärtner, no bairro Boqueirão, reflete o espírito empreendedor menonita. A escola, que começou com 18 alunos logo após o estabelecimento das famílias vindas do CRAU, hoje é uma instituição respeitada em Curitiba, um ponto de referência educacional. Tem perto de 1.000 alunos e excelente infraestrutura em mais de 20.000 metros quadrados de área. Entre o final da década de 40 e os primeiros anos da década de 50, informadas sobre o avanço da cultura do trigo no extremo sul do país, cerca de 86 famílias desfizeram-se de suas terras em Santa Catarina e partiram para o distrito de Aceguá, em Bagé, a 380 quilômetros de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Ali começaram uma nova experiência colonizadora, com recursos próprios e o auxílio de organizações menonitas norte-americanas. A CAMAL, Cooperativa Mista Aceguá, fundada pelos colonos, é atualmente responsável por grande parte da produção e comercialização de leite e derivados e de grãos do município. Hoje, a colônia denominada Colônia Nova, em seus 7.000 metros quadrados, tem perto de 900 membros menonitas e transformou-se no mais próspero distrito de Bagé. Em 1951, outras famílias menonitas do Vale do CRAU também deixaram Santa Catarina. Com a ajuda das instituições menonitas dos Estados Unidos, adquiriram a Fazenda Cancela, 7.800 hectares no município de Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná, a 60 quilômetros de Curitiba, para formar a colônia Nova Vitmarsum, onde instalaram a Cooperativa Mista Agropecuária Vitmarsum, produtora dos laticínios Cancela. Além do leite e derivados, a colônia tem seu forte na produção de grãos e criação de aves. A comunidade hoje tem hospital, ambulatório, museu e a escola Fritz Kliever, para 500 alunos. Esta é a maior colônia menonita da atualidade no Brasil. Aqui estão 342 famílias.